Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, depois de um período aí de hiato nos vídeos de tutoriais, agora a gente voltou. Eu pretendo trazer 2 vídeos por semana, mas até pegar no ritmo eu não vou prometer 2, eu vou trazer um, com certeza toda semana a partir de agora de novo. E quando a gente for pegando mais o ritmo eu vou trazendo 2, mas a gente vai voltar, eu vou trazer vídeo. Eu também tô escrevendo um curso de RPG, pra quem não sabe, eu ainda não vou trazer muita informação, mas eu vou deixar aqui no ar. Não vai ser um curso de RPG, vai ser um curso pra ensinar a programar no Game Maker, mas eu vou usar o RPG como tópico, enfim, vai ter mais informações depois. Mas então, hoje eu vou falar aqui de um assunto que eu acho que é bem importante. Eu vi bastante projeto de vocês no Discord, o que também me deixou muito feliz ver vocês fazendo jogos, mas uma coisa que eu percebi e que eu não trouxe aqui foi falar de resoluções de monitor, resoluções do jogo e como adaptar resoluções, como fazer o seu jogo encaixar certinho, não importa qual é o monitor, ele se adaptar ao tamanho da nossa tela. E para isso a gente vai falar de 4 coisas: câmera, viewport, tamanho do monitor e surfaces, ok? Esse aqui é um assunto que a gente poderia fazer vários vídeos, então eu vou dar o básico pra gente conseguir entender superficialmente e depois a gente vai aprendendo mais. Eu vou trazendo outros vídeos um pouco mais complexos que tem muita coisa que a gente pode falar sobre essas 4 coisas, ok? Principalmente surfaces, ok? Então, para começar, eu quero mostrar aqui para vocês no Sprite, antes da gente ir pro Game Maker, o que seria a relação entre essas 4 coisas que eu comentei. Aqui, se a gente for ver o tamanho dessa imagem que eu tô usando de exemplo, ela é 640 por 360, ou seja, ela tem 640 pixels na largura e 360 pixels na altura. Porque se a gente dividir 640 por 16, a gente tem 40, um número redondo. E se a gente dividir 360 por 9, a gente tem 40 também, que também é um número redondo. Ou seja, a gente tem números que são múltiplos de 16 e múltiplos de 9. Múltiplos de 16 na largura e múltiplos de 9 na altura. A gente também tem, por exemplo, a resolução 21 por 9, que é em widescreen, mas a gente não vai falar disso porque não é algo tão comum das pessoas terem, ok? A gente vai se manter a resoluções 16 por 9, monitores 16 por 9. Monitores que são de tamanho 1280 por 720, 1360 por 765, 1920 por 1080, que eu acho que é o mais comum, 1560 por 1440, enfim, a gente tem vários desses monitores que vão aumentando de tamanho, ok? E esse é o tanto de pixel que cabe nele, certo? Cabe 1280 pixels na largura, 720 na altura, 1920 pixels na largura e 1080 na altura, enfim. Acho que deu para entender essa ideia, ok? Uma coisa muito importante de a gente entender é: não existe meio pixel. Um pixel, isso aqui é um pixel, essa é a menor medida de um pixel possível, ok? Não tem como a gente dividir um pixel no meio, então a gente tem que lembrar disso. Um pixel é o menor tamanho possível, é a menor medida possível para pixels, ok? Então, para a gente usar de exemplo aqui, se a gente vier no Game Maker e vier na nossa room, a gente vai ver aqui embaixo nas propriedades da nossa room que a gente tem 3 coisas principais: o tamanho da nossa sala, ok? Que é o espaço onde a gente pode usar dentro do nosso jogo. E a gente tem o viewport, ok? Então a gente tem a câmera, que é o que a gente vê dentro do jogo, e o viewport, a propriedade do viewport, que é o tamanho do espaço que a gente tem. Então, para ficar um pouco mais fácil da gente ver, eu fiz aqui esse esqueminha. Então, aqui a gente tem a câmera, então a gente primeiro tem o tamanho da nossa room, ok? Que é isso aqui, é o espaço que a gente pode usar na nossa room. A gente tem a câmera. Então, se a gente executasse um jogo, por exemplo, com essa câmera de 320 por 180, essa área aqui dentro é o que a gente vê. Então, isso é a câmera, ok? O que a gente está vendo, o que a gente definiu como área para nosso jogador ver. Depois, a gente tem o viewport. O viewport seria mais ou menos o tamanho, se a gente não define em full screen, o nosso jogo não define em tela cheia, é o tamanho da nossa janela. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, e a gente executar o nosso jogo, meu viewport, como a gente pode ver aqui, tá 1280 por 720, então é o tamanho da minha tela. E aqui a câmera também tá 1280 por 720. Aqui eu fiz uma resolução, coloquei essa terceira palavra aqui, que é resolução, que é qual a relação entre a câmera e o viewport nesse caso. Então, se eu dividir 1280 por 1280, dá 1. Se eu dividir 720, o tamanho da câmera, por 720, o tamanho do viewport, dá 1. Só que a gente pode ampliar a nossa câmera, dar um zoom, ok? Então, se a gente der um zoom, a gente vai vendo que vai mudando a relação entre a nossa câmera e o nosso viewport. E se eu der mais um pouco de zoom aqui, eu vou deixar
em 200, em relação dividido por dá 2.35, ok? Se a gente dividir um pelo outro. E a gente vai começar a ver alguns problemas no nosso jogo. Se a gente ver aqui essa caixa, a gente vê que nessa área aqui tem um pixel, só que aqui em cima tem 2. Isso a gente chama de mixel. É quando tem valores diferentes de pixel numa mesma sprite. O que está acontecendo aqui é que na viewport é o lugar onde é desenhado as coisas e ele está tentando encaixar 544 pixels, que não é um valor que divide certinho o viewport. Por exemplo, se a gente dividir 1280 por 544, que é o tamanho da nossa câmera, dá 2.35. Então ele não consegue encaixar um pixel em cada área da nossa tela. Então ele estica o nosso jogo. Então alguns pixels ficam de tamanhos diferentes do outro. Então fica mix de pixels. Essa é a ideia, ok? Alguns pixels estão em 1 de tamanho e algumas linhas da nossa sprite, algumas partes da nossa sprite estão com 1 de tamanho e algumas partes estão com 2. Então isso é o que a gente tem que ter em mente agora, ok? Essa é a parte importante que eu quero que vocês tirem dessa parte aqui. Que a câmera e o viewport sempre tem que ser divisíveis inteiro. Então se a gente dividir, por exemplo, o viewport 1280 por 320, que é o tamanho da nossa câmera, vai dar 4, então é um número inteiro. Se eu dividir por 326, não é um número inteiro, então a gente começa a ter problemas nas nossas sprites. Então essa é a primeira coisa que eu quero que a gente tenha em mente, ok? Essa é a primeira parte. Agora vamos entender como funciona a parte do monitor, do nosso display, ok? O nosso monitor que chama display. Então, aqui nesse caso, a gente tem um número que é divisível da inteiro, a gente tem 1280 dividido por 642, só que se eu apertar ESC, o jogo vai ficar em tela cheia, ok? E o que acontece quando a gente deixa em tela cheia? Quando ele deixa em tela cheia, ele vai esticar o nosso jogo para encaixar no nosso monitor. E apesar do nosso viewport ser 1280, a gente pode ver que a gente tem pixels no nosso jogo. Aqui o olho do fantasma tá maior, aqui o olho do nosso personagem tá esticado. Enfim, a gente vai poder ver que várias vezes acontece esse problema. Por quê? Porque o meu monitor é 1366 por 768 e quando eu dei full screen, ele esticou a minha tela para ficar do tamanho do monitor. Isso causou problema, não importa o tamanho do meu viewport, ele vai esticar e o nosso jogo vai dar problema. Então a gente tem que manter isso em mente. Sempre que a gente for usar full screen, ele vai ignorar o tamanho da nossa viewport e vai esticar o nosso jogo para ficar do tamanho. Se o meu monitor fosse, por exemplo, 1920 por 1080, não ia dar problema, porque ele é divisível. Mas 1366, mas não é divisível por 640, não vai dar um número inteiro. Então, causa esses problemas. Como a gente resolve esse problema? Vai ser um assunto para outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar super longo. Aqui o importante é a gente entender a teoria das coisas, entender o que é uma câmera, o que é um viewport, o que é o display, o tamanho do nosso monitor. E agora o último, o que é uma surface. Vamos voltar aqui para o sprite. E para a gente entender, a application surface é a área que a gente pode desenhar as coisas da nossa tela. Então, vamos supor que eu tenho um jogo com a janela desse tamanho, ok? 900 por 360. Por algum motivo, eu coloquei a minha viewport, que é o tamanho da minha janela, para ser desse tamanho, 900 por 360. E eu tenho a minha application surface, que é onde eu desenho. Tudo que eu coloco no meu draw event, no evento de draw, onde a gente desenha as coisas, é colocado nesse application surface, que é uma surface original do Game Maker, que vem com ela. É onde tudo, se a gente não mudar ela, naturalmente, tudo que a gente coloca no nosso evento draw é desenhado nesse application surface. Vamos pensar numa canvas de um quadro, por exemplo, de pintura, e a gente está desenhando tudo nele, ok? Se eu não alterar o tamanho dessa minha canvas, desse meu application surface, para ser do tamanho da minha janela, quando a gente iniciar o nosso jogo, o application surface sempre vai ser do mesmo tamanho da nossa viewport, da nossa janela. Então vai acontecer isso com o nosso jogo, ok? Ele vai pegar essa nossa pintura, esse nosso canvas e vai esticar para caber em toda a nossa janela. Então, a nossa ideia é que essa application surface a gente usa sempre que a gente for alterar o tamanho da nossa viewport, o tamanho da nossa tela, a área que a gente tem para desenhar, a gente vai querer alterar o tamanho dessa surface também para ser o mesmo tamanho, para caber o mesmo tanto de pixel que tem na nossa tela, ok? Na nossa janela do nosso jogo. Então, eu vou passar aqui rapidinho, não vai ser muita coisa, em alguns códigos que a gente pode usar para redefinir essas 4 coisas que eu falei no vídeo,
ok? E eu vou aproveitar aqui para falar de mais uma coisa que a gente já usou aqui bastante no canal, que é o GUI, ok? O Draw GUI. O GUI é uma HUD, é um menu, algo que é desenhado independente, fora dessas definições que a gente definiu para o nosso tamanho da nossa área de pintura. Então, por exemplo, se a gente executar aqui o nosso jogo, a gente tem uma GUI de 640 por 360 no momento, ok? Então, cabe 340 pixels nela, que é aqui onde eu estou desenhando, escrevendo. Esse é o nosso texto. A gente pode ver que a diferença de tamanho, a GUI aqui, ela está muito maior. Se a gente vier aqui e trocar a GUI, que é esse valor aqui, por 1280 por 720, onde a gente está desenhando, a gente pode ver que ficou muito maior, mas a área do nosso jogo, o que a gente está desenhando, não vai mudar. Então aqui é uma Application Surface, ele está desenhando isso, e independente do GUI, que seria meio que uma HUD que fica por cima de tudo, ok? Ela pode ter o mesmo tamanho. E a gente altera usando display set GUI size e a gente coloca o nosso valor. Aqui ele está em duas variáveis, que é a altura e a largura, e a gente pode alterar como a gente quiser. Também é bom lembrar que a gente tem que manter essa razão de 16 por 9, porque senão, se a gente colocar, por exemplo, 500 e 300 aqui, que é um número quebrado, a gente vai ver que o nosso GUI fica puxado, fica distorcido, é como se a gente, porque não encaixa nessa resolução 16 por 9, que é o tamanho da nossa janela, ok? Então, para a gente alterar o GUI, a gente usa essa função display set GUI size. Para a gente alterar o nosso viewport é bem importante entender que a gente não pode alterar durante o jogo, a gente tem que alterar no começo. E para isso, a gente pode vir aqui na nossa room e alterar esses valores da câmera e do viewport aqui, ou a gente pode alterar usando viewport W para largura e H para altura, port e a viewport que a gente quer. A gente pode usar várias viewports diferentes. Por exemplo, quando a gente usa split screen, ou seja, duas pessoas jogando junto algum jogo e fica metade de um lado e metade do outro. Um exemplo recente é It Takes Two, um jogo que chama It Takes Two. A gente usa múltiplas viewports, então a gente desenha uma viewport na metade para a esquerda da tela e outra viewport na metade para a direita da tela, e a gente tem duas visões diferentes, ok? Mas isso é um pouco mais complexo da gente fazer, não vamos entrar muito em detalhe, por enquanto vamos se manter a usar uma viewport. Depois, a gente pode usar Surface Resize, que é para alterar as nossas surface, nosso canvas, onde a gente vai desenhar o nosso jogo, e a gente usa o Application Surface no começo, que é esse surface próprio do Game Maker que ele cria dentro do nosso jogo. A gente pode criar outras, só que Surface é um outro tópico muito complexo que a gente tem muita coisa para falar, então vamos se ater a isso por enquanto, e depois a gente mantém, quase sempre a gente vai manter o tamanho da nossa Surface, é o tamanho da nossa viewport, e depois, além de poder mudar a câmera aqui na câmera, nas propriedades da câmera, a gente pode alterar usando aqui, a gente pode usar câmera set view size, view câmera 0, 1 ou 2, dependendo de qual câmera a gente está usando aqui. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois a gente coloca o valor que a gente quer. Aqui o valor tá o mesmo tamanho da nossa viewport, ele começa 1280 por 720. Outra coisa que a gente pode fazer também, a gente pode ver aqui essa função que eu coloquei aqui embaixo, que se a gente apertar ESC, ele coloca o Windows 7 Full Screen. Isso aqui é pra gente colocar alguma coisa em Full Screen, quer dizer, pra gente colocar o nosso jogo em Full Screen. Se a gente colocar 1, vai ser True, então vai estar em Full Screen. Se a gente colocar 0, vai ser False e não vai ser Full Screen, ok? Aqui pra gente recapitular, Display, monitor, é o tamanho do nosso monitor do nosso jogador, ok? E a gente tem que lembrar dessa resolução 16 por 9, que o número do nosso, que os valores do nosso monitor são divisíveis por 16:9 na maioria, se não for widescreen, mas daí a gente não vai entrar nesse assunto. Então a gente tem que manter a nossa câmera, nosso viewport e nossa application surface em valores divisíveis por 16 por 9 ou vai dar um problema. Na verdade, esse problema que eu tô falando aqui, na maioria das vezes vai ser para pixel art, às vezes para diferentes tipos de arte não dá para ver tanto assim, não é tão perceptível, mas é bom a gente manter nessa proporção 16 por 9 para evitar problema. Então, a câmera é o que a gente vê do nosso jogo. O viewport, se estiver em modo janela, é o tamanho da nossa janela, é o espaço onde a gente pode desenhar coisas dentro do nosso jogo, é o espaço que a gente vê é o espaço que a gente está vendo, é a área dentro do nosso monitor que a gente vai desenhar as coisas. E Application Surface é onde todo o nosso evento de Draw, se a gente não alterar, vai ser executado, é onde tudo vai ser desenhado, e ela sempre vai se esticar, se necessário, se
for diferente o valor para o tamanho da viewport, ok? É basicamente isso que a gente tem que ter em mente por enquanto. A gente vai ver mais sobre essas coisas mais detalhadamente. Eu espero que tenha dado pelo menos uma clareada quanto a essas diferenças de cada coisa. Ainda é um conceito confuso para mim, às vezes eu confundo demais uma com a outra, é normal, leva bastante tempo pra gente se acostumar exatamente como funciona cada coisa. Mas se ajudou um pouco vocês a entenderem, a pelo menos adaptar o jogo de vocês para caber em resoluções diferentes, já fico feliz, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, tem tudo aqui embaixo, como sempre, não mudou nada nesse tempo. Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.